O presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos e a OTAN avançaram em um acordo envolvendo a Groenlândia e, de forma mais ampla, a região do Ártico. E, diante disso, Trump desistiu de impor tarifas contra os países europeus contrários à anexação da Groenlândia. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Trump publicou a mensagem depois de uma reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O presidente disse que a base para um futuro acordo em relação à aquisição da Groenlândia está formada. Great security, great national and international security. It's a deal that people jumped at. Really fantastic for the USA. Gets everything we wanted, including especially real national security. O vice-presidente americano J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff serão os responsáveis pelas negociações. Segundo Trump, o objetivo de seu plano expansionista é a segurança do continente. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. Com mensagens dúbias, Trump parece ver na Groenlândia a chance de expandir o legado do seu segundo mandato, sendo responsável por uma nova expansão territorial americana. A poucos quilômetros de Davos, em Estrasburgo, na França, o Parlamento Europeu votou para congelar por tempo indeterminado o acordo tarifário que havia sido fechado com os Estados Unidos em julho do ano passado. Os congressistas ainda precisam esclarecer se todo o tratado foi cancelado ou se trechos que entraram em vigor seguirão inalterados. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmou que seguirá tentando resolver o caso via diplomacia. Og det, der vel står ganske klart efter den her tale, det er, at præsidentens ambition er jo intakt. Det er selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, at vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned. Além das críticas internacionais, Trump enfrenta nos Estados Unidos pressão contrária à anexação da Groenlândia. O tema é impopular mesmo na base do presidente e ressoa especialmente mal entre os demais grupos de eleitores. Republicanos mostraram preocupação sobre as constantes ameaças de Trump, ainda mais contra um país membro da OTAN. Durante um evento em Davos, o governador de Oklahoma, Kevin Stitt, do partido de Trump, criticou o presidente. Thing is a little weird, I'll admit, because we can already put military bases on Greenland. O governador da Califórnia e rival político de Trump, Gavin Newsom, disse que o discurso foi irrelevante e que espera que Trump não insista em anexar a Groenlândia. And so he's exactly where we were a week or two ago. But what seems different now is leadership seems to be a little bit more, I think, willing to say publicly what we all know they're saying privately. And I think that was meaningful and was reflected in today's deeply, significantly insignificant remarks. No meio desse impasse, a Groenlândia segue dominada pela incerteza, mas sem o temor de um conflito maior. I do think that he still really wants to take Greenland, but again, I try not to think too much about it because it can be so consuming and like it takes over like your everyday life if you think too much about it. Gisele, o Trump hoje ele rejeitou o uso da força, cancelou as tarifas, era tudo um blefe? Pois é. Uma combinação de bravata e ambiguidade, né? Os últimos dias foi uma montanha-russa de declarações do Trump indo e voltando, que se refletiram inclusive na Bolsa de Valores também, que foi hoje, desde a abertura até o final, uma montanha-russa, mas que parece que no final do dia, ele, ao anunciar, depois do Truth Social, este rascunho, esse desenho de um acordo sobre a Groenlândia, a Bolsa até reagiu bem a esse comentário, mesmo a gente não tendo como comentar detalhes, muita coisa do que o Trump fala, ele recuou. E eu acho que teve dois discursos muito fortes, e o discurso do Trump e o discurso também ali do McCartney, o primeiro-ministro do Canadá também, que foi bastante contundente
né? E acho que isso foi... O discurso do Trump foi totalmente dentro do esperado, apesar da novidade que estavam todos esperando, que é se ele ia atacar a Groenlândia, né? O resto do discurso foi dentro do esperado. A ameaça de ele atacar ou comprar ou tomar militarmente a Groenlândia foi a grande expectativa de Davos. Todas as sessões que estavam programadas para falar de inteligência artificial, de economia, de outros assuntos, ficaram de lado. O grande assunto era o que Trump falaria, né? Então, ele, no final do dia, conseguiu-se um acordo, deu uma amenizada, apesar da gente não saber os detalhes, mas a grande novidade para mim foi a contundência do discurso do McCartney. O Macron já estava um pouco mais, com discursos um pouco mais anti-Trump, nesse sentido de proteger a Groenlândia, de proteger os valores da OTAN. E acho que agora os líderes, principalmente os líderes europeus, estão entendendo mais, expressando mais essa coisa de América sob Trump 2 virou uma ameaça. Os ditos líderes do mundo livre, da democracia liberal, dos direitos humanos, de todos esses valores que ligavam os Estados Unidos à Europa, que inclui a OTAN, que inclui o pós-guerra de 45, está se desfazendo e os Estados Unidos estão virando muito parecido com o imperialismo russo do século XIX, uma extensão territorial que o Trump persegue ali com a Groenlândia, que ele quer muito, também com o Canadá. Ele já expressava isso desde o começo do ano, quando ele colocou no orçamento e já falava do Golden Dome, ou seja, como se faz em Israel, né? Aquela proteção americana grande, antimíssil, um governo muito bélico. Então, eu acho que está muito claro o que ele quer ali com a Groenlândia e para onde vai essa negociação. Lorival. Foi declarada, mas que a gente não tem detalhes ainda. Bom, vou trazer aqui algumas informações sobre os contornos desse acordo. Segundo fontes, primeiramente, ele teria a propriedade sobre as áreas em que estiverem as bases americanas, né? E como acontece com o Reino Unido em relação ao Chipre. Ele é proprietário das bases militares que estão no território do Chipre. Então, ele pode livremente expandir essas bases de acordo com o Tratado de 1951, né? E teria a propriedade disso, isso foi uma exigência dele. A outra coisa é que os europeus se comprometem a investir mais na segurança do Ártico, a participar mais da mobilização de ativos militares e também financeiros para essa defesa do Ártico, inclusive a construção dessa cúpula dourada, o Golden Dome. Existe um problema orçamentário com o Golden Dome. No ano passado foram destinados 23 bilhões de dólares a isso e o Pentágono não justificou esses gastos e aí o Congresso travou a destinação de recursos para isso. Bom, além disso, ele teria poder de veto sobre o acesso da China e da Rússia à exploração de minérios na Groenlândia. E é isso. Então, propriedade, investimento europeu, acesso, corte de acesso de Rússia e China aos minérios. Gisele, do ponto de vista europeu, esses termos aqui que o Lorival coloca, propriedade das bases, maior investimento europeu na defesa da Groenlândia e veto à China e Rússia, são termos que os europeus concordariam? Concordaram, sim. Concordaram, essa informação. Sim. Esse é o acordo. Sim. É o que tem já de ponto de partida. Gisele? Me parece que eles conseguiram, ao final do dia, chegar num acordo, né? O Trump
recuou, deu para ver que ele recuou ali no final desse discurso mais não vou invadir com a força, se eu queria, eu poderia, mas não vou invadir, né? Mas o que a gente vê é essa preocupação realmente dele com a China, principalmente com a China e com a Rússia, e a consolidação do que a gente já viu por escrito no corolário Trump, né? Que ele colocou escrito ali no último trimestre do ano passado, que agora está sendo chamado de doutrina Monroe, né? Monroe com Donald Trump, e que é o hemisfério norte sob a influência exclusiva dos Estados Unidos. É isso que ele está pondo na prática, estendendo isso ali à região da Groenlândia. Ô Lorival, agora do ponto de vista diplomático até, né? Faça o acordo, os termos do acordo estão aí, mas o que fica? Fica em termos de cicatriz, desconfiança, mágoa, como fica a OTAN? O que sai desse episódio num prazo aí de 1, 2, 5 anos, 10 anos? O que as fontes europeias dizem é que nada disso, tudo isso que está se negociando poderia ter se negociado sem todo esse estardalhaço, sem todas essas ameaças, porque está totalmente dentro do quadro do Acordo de 1951 entre Estados Unidos e Dinamarca. E a base dessa relação é excelente, porque o que aconteceu? Em 1941, quando Hitler invadiu a Dinamarca, o embaixador dinamarquês em Washington autorizou os Estados Unidos a ocuparem militarmente a Groenlândia para evitar que o Hitler tivesse uma projeção sobre o Atlântico Norte. E aí, quando terminou a guerra, em 1945, os Estados Unidos, naturalmente, saíram, retiraram e mantiveram as bases que eles quiseram manter lá. E aí, em 51, foi feito esse acordo. Os Estados Unidos chegaram a ter 17 bases militares na Dinamarca nos anos 60. Então, essa é a base do relacionamento. Em termos per capita, mais militares dinamarqueses morreram na guerra do Afeganistão do que militares americanos. Era uma guerra para defender os Estados Unidos. A única vez que o artigo 5 da OTAN foi acionado na história toda da OTAN, que é uma história de 60 anos, né, de 80 anos, foi para defender os Estados Unidos da Al-Qaeda, por aquela invasão do Afeganistão. Então, Trump dizer que a OTAN não faz nada pelos Estados Unidos, ou que a Dinamarca é fraca e não faz nada, é visto como uma coisa muito injusta pelos europeus. Então, a premissa da sua pergunta está certa, quer dizer, isso deixa mágoas e desconfiança também, né, dessa coisa mercurial de ir e voltar. A minha leitura, o Trump não agiu com base em interesses econômicos nem em interesses geopolíticos. Todo isso que ele fez foi por razões culturais e psicológicas, de menosprezar os valores liberais e globalistas dos europeus, né, porque ele representa outros valores, né, dos americanos que têm baixa escolaridade ou que são muito conservadores e tal, e também pelo aspecto psicológico, de ele querer se projetar como um presidente consequente, que muda a geografia do mundo, que é capaz de impor os seus desejos. Gisele, para finalizar, o que vem por aí agora? A gente está em 21 de janeiro, a gente já teve Venezuela, tivemos agora Groenlândia. Eu apostaria, na minha limitação de repórter de política brasileira, que viria Canadá, talvez, mas qual que é a próxima pauta bomba que o Donald Trump vai nos obrigar a cobrir? Ele fez uma provocação ali no Truth Social com um mapa, né, dos Estados Unidos, incluindo o Canadá, incluindo a Groenlândia, e ele fala muito nessa linguagem na linguagem da Casa Branca e num tom ainda mais, digamos, escrachado na mídia social, Truth Social dele. E o McCartney ouviu, e ele já tinha dito isso logo no começo do primeiro governo que ele queria, desse segundo governo que ele queria que o Canadá fosse um Estado americano. E o McCartney foi muito contundente, e eu acho que ele marcou bem, no discurso dele, essa ruptura entre uma relação de tantos anos entre os Estados Unidos e Canadá, de valores, né, que se rompem, de países que se beneficiavam mutuamente de
essa cadeia, esse supply chain integrado entre os dois países. Saiu de Davos com um acordo com a China para facilitar a entrada dos carros elétricos chineses no Canadá. E acho que é o início do mundo entendendo que se trata de um novo mundo, de uma nova ordem mundial, e que o Trump, sim, está impondo uma ideologia, nova ideologia e um rearranjo de forças no mundo. Eu acho que a Europa acorda para isso a partir de Davos.